Olá, a paz do Senhor a todos os irmãos, a todos os professores da IBD do Campo de Sara e os demais que nos assistem através desse vídeo, dessa programação. Aqui quem vos fala é o presbítero irmão Rogério, coordenador da IBD do Campo de Sara, tendo como diretor do Departamento de Ensino o presbítero irmão Cristiano Medeiros e responsável por esta obra, toda a administração do Campo de Sara, o nosso pastor-presidente, pastor Hebron Mussini. Eu quero vos desejar a todos essa tarde a bênção de Deus sobre a sua vida. E quero juntos compartilhar com os irmãos, com os nossos ouvintes, um pouco mais da palavra de Deus. Esse trimestre nós vamos estudar, já começamos, estamos na 5ª edição da nossa lição bíblica da escola dominical. Nesse trimestre, nós iremos estudar sobre o verdadeiro pentecostalismo. Isso nos chama a atenção, não? Por que verdadeiro? Se é verdadeiro, porque existe o falso, não é verdade? E o que nós estamos vendo nesses últimos dias, em épocas tão difíceis que nós, como cristãos, estamos vivendo, é muitas berrações, pode-se dizer, no meio do movimento cristão. Isso se fala de forma geral. Tantas coisas que vêm para sufocar a presença do Espírito Santo de Deus. E nesta lição Deus nos convida a mergulharmos um pouco mais na sua palavra. A mergulharmos um pouco mais sobre a aprendizagem na pessoa do Espírito Santo. Nós olhando para o passado, não muito distante, mas vamos aí lembrar de 120, 150 anos atrás, época dos grandes evangelistas. Falamos grandes porque foram homens que foram tomados pelo poder de Deus. Sacudiram a nossa nação, sacudiram o mundo pelo poder da palavra de Deus. E eles buscavam a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de forma linda, de forma crucial. Eles mergulhavam na palavra, eles viviam um momento de oração, até porque o verdadeiro pentecostalismo, esse movimento pentecostal, ele vem através de um coração ardente, através de uma dedicação pela oração, pela busca, pelo fervor da oração. E nós vamos aprender nessa lição algumas importâncias, ou por que não dizer todas as importâncias, sobre o viver no Espírito. A nossa lição tem como título de hoje o fruto do Espírito e o eu crucificado. O nosso textual nos diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Esse nosso textual está registrado na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, e versículo 13. A nossa verdade prática nos diz assim: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Lindo, não? Mostrar para o mundo o que Deus colocou pelo Espírito Santo dentro de nós. Mas mostrar para o mundo para quê? Não é meramente uma questão de mostrar algo aparente, mas mostrar uma transformação que vem de dentro para fora. É isso que Deus está querendo nos dizer. Não é de nos mostrar como bonitinhos na foto. Não, não é isso. É mostrar para o mundo o que Deus pode fazer com o homem quando se dedica a orar. O que Deus pode fazer com o homem quando tem um coração inflamado pela tocha, pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Eu lembro-me agora de um grande evangelista, um homem de Deus, D.L. Moody. E não me canso de citar esse homem de Deus pela experiência que ele teve ímpar, de uma forma humilde com Deus. Certa vez, D.L. Moody estava conversando com um irmão, pastor, amigo, os dois conversando, andando juntos em uma estrada e conversando. E o amigo dele disse: D.L., um dia o mundo há de ver
o que Deus pode fazer com o homem quando se dedica a orar. Falou essas palavras e aquelas palavras entraram no ouvido de D.L. Moody. Foram para a mente, desceu ao coração. E a história nos diz que quando eles encerraram o assunto, a conversa que ambos tinham estavam conversando, ele chegou em casa aquela noite, orou, buscou a Deus, passou aquela noite, veio outro dia e aquela mensagem começou a soar no coração dele e no ouvido dele. E aquela mensagem não saía do coração dele e dizia: um dia o mundo há de ver o que Deus pode fazer com um homem quando se dedica a orar. Passou-se uma semana e aquilo começou a incomodar ele. Diz a história que ele sai de dentro da sua casa, ele estava na sua casa, ele sai de dentro da sua casa, vai para o quintal da sua casa, entre algumas árvores, alguns pés de bananeira que tinham por ali. Ele, de forma humilde e simples, ele levantou as duas mãos para cima e disse: Deus, eu quero ser esse homem. Quando ele falou isso, o Espírito Santo de Deus se apoderou dele de uma forma tão linda. E a partir daquele momento ele começou a buscar com fervor a presença de Deus, os dons espirituais, e foi usado de uma forma extraordinária. O interesse dele era a busca pelas almas, era o desejo de falar de Jesus pelas pessoas. E ele teve experiências lindas e tremendas com o Espírito Santo de Deus. E ele queria mais, ele queria buscar, ele tinha sede de buscar a presença de Deus. E um dia ele chegou a dizer: até onde o homem pode suportar a tua presença, Espírito Santo, aqui nessa terra, eu quero ser esse homem. E um dia estava andando pelas ruas de Chicago, quando ele sentiu um fervor tão grande na alma dele e no coração dele, ele não se conteve, ele começou a chorar no meio da rua. Aquilo parece que ia devorar ele. E ele chegou na casa de um colega dele, um amigo dele, pediu licença e disse: me empresta o teu quarto, eu preciso falar com Deus. E o colega dele já conhecia e sabia que D.L. Moody tinha uma vida de comunhão com Deus. E quando ele abriu a porta do quarto do amigo dele, ele entrou para dentro do quarto, a oração dele foi essa: Espírito Santo, retira a tua mão de mim para que eu não morra. Ele achou que ia morrer pelo poder tão grande que o Espírito Santo de Deus influenciou ele. Foi como se fosse um fogo que vinha devorando, mas não era para devorar, é para ter experiências com ele. E eu fico pensando muitas das vezes que nós precisamos desse avivamento. Foi um homem que tocou 5 continentes sozinho, pelo poder da palavra de Deus e pelo poder e a presença do Espírito Santo. Lindo, não? Que eu e você venhamos a ter esse desejo de buscar mais a presença de Deus e sermos cheios do Espírito Santo. Pois bem, nós vamos adentrar aqui ao nosso comentário da nossa lição. Nosso comentário, a introdução, nos diz assim: o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs, na igreja e no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Por isso, devemos entender o conflito entre a carne e o espírito e a função do fruto do Espírito. Olha só que lindo! O fruto do Espírito é um resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre irmãos e irmãs, na igreja e no lar. Não é só na igreja, mas é no lar. Não é só entre os irmãos, mas é entre pessoas descrentes também. Como assim, irmão Rogério? Lá na sua empresa que você trabalha, lá no seu emprego que você trabalha. Qual é o teu tipo de linguajar lá na sua empresa? Qual é o tipo de relacionamento que você tem com os amigos não crentes? Será que eles têm visto em você essa presença do Espírito Santo? Será que o que está dentro de você, como diz a lição, que é o que o Espírito Santo de Deus quer fazer em nós e é aquilo que Deus quer que o mundo vê em nós, será que está acontecendo com você? Será que as pessoas olham para você e dizem assim: esse é um homem de Deus? Lembra de Sunamita? Quando estava passando Eliseu, ela chama o esposo dela e diz assim: olha, vê esse homem. Esse homem é um santo homem de Deus. Por quê? Ela observou em Eliseu essa característica, ela observou em Eliseu essa presença do Espírito Santo de Deus. Que o mundo possa ver em mim, possa ver em você e possa ver em nós essa gloriosa presença e manifestação do Espírito Santo de Deus. De que forma, irmão Rogério? Através do nosso vocabulário, através das nossas ações,
das nossas decisões. Pensa nisso. Ao decorrer dessa lição, nós vamos entrar de forma mais profunda sobre o que nós estamos comentando agora. Mas isso é uma palhinha para você começar a sentir o que Deus quer fazer com você, o que Deus quer fazer conosco. O nosso tópico 1 vai falar sobre o fruto do Espírito na vida do crente. E nos diz assim: o crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito. Ele é libertado da lei e dos rudimentos deste mundo. Mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Primeiro ponto do nosso tópico 1. Definição. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Ele surge gradativamente dentro de nós, como resultado da regeneração do Espírito Santo de forma instantânea e também gradativa por meio do crescimento da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como acontece com a santificação. O apóstolo apresenta 9 modalidades do fruto. E aqui eu quero dar uma pausa e quero falar sobre essa definição. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e nos coloca em nós o desejo de fazer o bem. Esse desejo de fazer o bem não vem de nós mesmos. Esse desejo de fazer o bem, algumas pessoas se vangloriam, dizendo: mas eu sou bom. Lembra do doutor da lei? Que quando Jesus chegou a ele e conversou, dialogou com ele, e ele disse: mas eu sou bom, né? Eu entendo de lei, eu ajudo os pobres, mas isso não era o suficiente. Ele tinha que aceitar Jesus, ele tinha que entender a palavra de Deus. Muitas pessoas se julgam ser boas e acham que isso vai levar à salvação. Pelo contrário, ninguém sente-se bom a não ser quem tem a presença de Deus, e não por mérito próprio, porque isso é o Espírito Santo de Deus que faz na vida do ser humano. Algumas pessoas se julgam ser boas, mas, que nem diz um adágio popular, pisa no calcanhar dela para ver. Sem querer, né? Não de forma provocante, converse com ela. De repente, uma palavra que você vai falar vai descontrariar, vai ser o contrário do que ela quer, o que ela diz. E sem menos perceber, você vai ver que a atitude dela não é uma atitude cristã. Por quê? Ela não passou por esse processo de amadurecimento, como diz a palavra de Deus e como nós lemos aqui. O fruto do Espírito, ele coloca em nós, desperta em nós um desejo ardente de crescermos na pessoa de Jesus e sermos santos como Ele é. E através disso é um processo, é um amadurecimento espiritual. Você planta um pé de árvore, vamos botar aqui um pé de laranja, que dá fruto. Quando a laranja começa a se desenvolver através daquelas folhas pequenas, você vê que ela começa a florescer. Daqui um pouquinho começa a aparecer os gominhos de laranja pequeno. Daqui um pouquinho começa a crescer. Daqui um pouquinho ela já está grande, mas está verde. Você não vai chupar uma laranja verde, você vai deixar ela madurar, não é verdade? Quando ela está madura, você vai sentir o gosto, você vai sentir o paladar. Você vai degustar aquela laranja com gosto. É um processo. E na nossa vida como cristão também é um processo. Nós precisamos ser maduros. E isso chama a nossa atenção como obreiros, como responsáveis, como professores de escola dominical. Será que nós estamos estudando afinco a palavra de Deus? Será que nós estamos estudando afinco a lição da escola bíblica dominical para trazer esse ensino aos nossos alunos? Será que estamos sendo maduros para isso? Ou só pegamos a lição quando é para vir à escola dominical? Ou só pegamos a Bíblia para ler quando tem um culto, porque achamos que na hora do culto nós podemos ser pegos de surpresa e temos que ter alguma coisa para passar à igreja? O processo do amadurecimento espiritual se começa mais cedo.
Você deve ler a Bíblia em casa, você deve pegar a sua lição, preparar a sua escola dominical e chegar pronto. Quando alguém fazer alguma pergunta a você, você tem que estar rápido a responder. Isso trata de amadurecimento. E nós vimos em alguns púlpitos de igreja e até em algumas escolas, algumas aberrações. Porque as pessoas vêm despreparadas e acham que chegando na igreja, o Espírito Santo, Deus vai colocar na boca dela aquilo que ela pensa que vai falar. E alguns se enganam, porque dizem assim, mas a palavra de Deus diz que nós não devemos ter medo, não devemos nos intimidar, porque quando nós estivermos falando, o Espírito Santo de Deus é que vai colocar em nossa boca a palavra que devemos falar, sim, mas esquece de completar o versículo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos fala lembrar do quê? Daquilo que nós temos aprendido. O Espírito Santo de Deus não vai fazer você lembrar de uma coisa que você não aprendeu. E como é que você vai aprender? Lendo. Quando você lê e guarda, quando você é pego de surpresa muitas vezes, você vai falar aquilo que Deus quer que você fale. O Espírito Santo de Deus vai fazer lembrar daquilo que você leu. Agora, se você não leu, você vai lembrar do quê? Tenhamos cuidado e sejamos zelosos na obra de Deus. Amém? Segundo ponto do nosso tópico 1. O fruto no singular. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne com o fruto do Espírito no singular, quando era de se esperar frutos. O missionário Eurico Bergsten explica esse singular, ilustrando esse fruto como uma laranja e seus gomos. O fruto que aparece logo em seguida é o amor. Caridade, na versão Almeida Corrigida, 1969, diz o missionário, as 8 virtudes seguintes são os reflexos do amor. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Donald Gem chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. A forma singular sugere que nelas se produz a unidade de caráter de Cristo. As 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões das obras da carne. Olha só, o fruto, a laranja, vamos se colocar assim como um fruto, e os gomos, né? Como se fosse ligadas um ao outro. Qual é o maior dom? Qual é o maior fruto? Nós entendemos aqui que o amor está acima de tudo. O apóstolo Paulo vai nos falar, na sequência da nossa leitura, que não adianta eu ter os 9 dons e não ter amor. Isso de nada vale. Não adianta eu querer pregar bonito, não adianta eu querer profetizar, se eu não tiver o amor para com o próximo, ou por que não dizer para comigo mesmo, isso é em vão. Isso é a mesma coisa que bater numa lata, só vai fazer barulho, mas não vai fazer efeito. O que Deus quer nos fazer entender que nós como cristãos devemos ser completos nessa unidade de Cristo. Ser completo na presença de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós devemos ser completos em tudo, para que essa graça seja manifesta em nós. Nós vamos entender aqui no ponto 3, sobre o andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Andar no Espírito é fazer a vontade de Deus. Andar no Espírito é não andar na carne. Andar no Espírito é ir contramão da carne. Você entendeu? Isso é o que Deus quer fazer nós entendermos. E como nós temos visto nesses últimos dias pessoas que aparentemente parecem estar no Espírito, se esconde muitas vezes atrás de um terno, atrás de uma gravata, se esconde muitas vezes através de tantas as coisas. Mas de Deus ninguém se esconde. O Espírito Santo de Deus quer nesta lição, através desse ensino, nos ensinar que nós devemos ser completos nele, para que venhamos a dar fruto. E aí nós vamos ver na sequência a separação dos frutos, o que é fruto do Espírito e o que são dons espirituais. Algumas pessoas fazem uma miscelânea, misturam tudo isso, não conseguem separar isso. E nós vamos entender nessa lição o que significa isso. Andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina,
vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. O apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha só que lindo! Para que possais andar de forma digna, não tem nada de que se envergonhar, diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Não é só em parte, é em tudo. Você tem agradado ao Senhor em tudo? Ou você acha na sua concepção, na sua mentalidade, no seu raciocínio, na sua maneira de pensar, que quando a pessoa está devendo algo a alguém, de forma, seja de qual for, ela sente, ela tem sentimento, nós somos racionais. Nós não somos irracionais, nós somos racionais. Nós temos razão, sabemos o que estamos falando, sabemos o que estamos pensando, sabemos o Deus que adoramos. E você sabe muito bem onde você falha, porque a sua consciência, ela fala, a sua consciência, ela diz, a sua consciência, ela acusa você. Você tem que melhorar aqui. E aí muitas vezes você acha que é de você mesmo e não é. Muitas vezes é Deus falando com você, usando a sua própria consciência para que haja um despertamento em você. Olha só a continuação. Andai como filho da luz. Andai nele. O apóstolo Pedro nos ensina, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andar em temor. Temor não é ter medo. Tem pessoas que vão para a igreja quando se vê alguma irmã, algum irmão, um profeta se levantar em profecias, eu fico com medo, fico com pavor. Por quê? Automaticamente penso consigo, eu falhei, então agora vai vir a profecia para mim, talvez vai chamar a atenção de alguém e eu não quero que a pessoa pense que é eu. Por que tanto medo? Temor não é ter medo. Temor é ser sensível à voz de Deus. Temor é ter respeito. Temor é ter amor em Deus sem nada estar te julgando. Não é ter medo de ficar longe, de ser afastado de Deus, não. Temor é respeito, é reverência, é prudência. E algumas pessoas se equivocam sobre esse título de temor. E muitas vezes eu fico pensando comigo, esses dias eu estava ministrando a lição bíblica da escola dominical e falei isso aos irmãos, o que estamos passando nessa era da igreja, porque eu creio que nós estamos vivendo a era do arrebatamento da igreja. Muitos lugares o esfriamento, mas eu creio que Deus vai sacudir o nosso Brasil. Eu creio que Deus vai sacudir a nossa nação com a presença do Espírito Santo. Eu creio que ainda os meus olhos voltarão a ver crianças profetizando. Eu creio que ainda vou ver ancião tendo sonhos de Deus. Eu creio ainda e posso, pelo olhar da fé, ver isso, ver jovens chorando na presença de Deus, como há 20, 25 anos atrás. Não muito longe. Eu lembro-me na minha mocidade, eu estava com 18, 20, 21 anos, casei com 21 anos, hoje estou com 42 anos. Mas a busca pela presença de Deus era intensa na época. Nós se reuníamos na igreja, escola dominical, nós não perdíamos escola dominical. E hoje nós vimos que parece que está tudo disperso, as pessoas parecem que estão longe de Deus. Parece que estamos vivendo uma geração sem a presença de Deus, que Deus venha ter misericórdia de nós. O Espírito Santo de Deus vem, através dessa lição, nos sacudir, falar comigo e com você, dizendo que nós precisamos ter mais de Deus. Precisamos ser despertados por essa presença. Que Deus nos ajude. E eu creio, como falei e repito, a nossa geração é a geração do arrebatamento da igreja. E eu creio na manifestação do Espírito Santo de Deus para esses dias. Eu creio num reavivamento espiritual. Eu quero, como obreiro do Senhor, como professor da escola bíblica, eu quero que nossa cidade de Sara seja conhecida não somente por uma administração municipal de forma moral e ética. Isso faz parte sim, mas eu quero que nossa cidade de Sara seja conhecida como uma cidade de um reavivamento espiritual. Isso tem que começar por mim, tem que começar por você, tem que começar por nós. Que Deus nos ensine e nos ajude a compreender isso.
Quanto mais nós oramos, mais nos aproximamos de Deus, porque oração é diálogo com Deus. Quando você ora, você fala com Deus. Enquanto mais você fala, mais você tem desejo de falar com Deus. Enquanto mais você tem desejo de falar com Deus, você se aproxima. E aí você começa a sentir essa graça que só Ele pode dar. Graça imerecida. Graça que somente Jesus pode colocar no nosso coração e nos despertar, para que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos para o nosso tópico 2. Tópico 2. Diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte, de ambos glorificam a Cristo. E ambos glorificam a Cristo. Mas se trata de coisas distintas. O amor, por exemplo, não é um dom. O amor não é um dom. O amor é um fruto do Espírito. E nós vamos entender isso. Tem gente que pensa que eu sou amoroso. Como eu já ouvi pessoas falar, o que eu tenho, eu faço de tudo para repartir com o próximo, mas isso não é dom, isso é fruto do Espírito. Amém? Diferença. O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção? É a fonte da origem. A primeira é a maior modalidade do fruto do Espírito, é o amor. As demais modalidades são reflexos do amor. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito, ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons. É o caminho ainda mais excelente. Por essa razão, o amor encabeça essa lista e em outras passagens prevalece a sua primazia no amor. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada e são passageiros, mas o amor é eterno. Isso é tão sério. Eu tenho visto pessoas, tenho olhado para pessoas e muitas vezes nós achamos, como seres humanos que somos, essa pessoa deve ser bem crente. Essa pessoa, pela sua postura, é uma pessoa que tem o seu caráter derivado, é uma pessoa centrada, mas muitas vezes você para conversar com essa pessoa, em 5 minutos você conhece a vida dela. Você vai ver que é uma pessoa que se diz cristão, mas não tem amor. Se diz cristão, mas quer debater com o próximo. Se diz cristão, mas não parece ser cristão. Porque suas atitudes não condizem com aquilo que vive. Pessoas que se revoltam de forma fácil, se iram de forma fácil, e a Bíblia diz que nós podemos até nos irar, mas não devemos pecar. Pecar o que é? É dar continuação à ira. É fazer cumprir o que a sua ira quer que você faça. É passar para a agressão. Muitas vezes, não no braço, não na queda de braço, mas de forma verbal. Quantos que nós temos visto pessoas sendo escandalizadas por causa de palavrões, muitas vezes por xingamento. Por quê? Porque não tem equilíbrio, não tem o fruto do Espírito. E aí você vai perceber que essa pessoa tem nome de que vive, como diz a palavra de Deus, mas está morto. Tem nome de que é crente, de que serve a Deus, de que é cristão, mas na verdade não é cristão. E eu lembrei-me de uma frase agora, de um certo livro que eu estava lendo, de um certo autor, que diz que eu posso ter um piano na minha casa, mas isso não significa que eu sou um pianista. Eu posso ter um violão na minha sala, mas isso não significa que eu sou um violonista. Se eu tiver um violão e não souber tocar, o que me adianta? Se eu tiver um piano e não saber tocar, o que me adianta? O que nós temos a mostrar a esse mundo? E primeiramente, o que nós temos a apresentar a Deus? Pense nisso. Continuação, segundo ponto do nosso tópico 2. Os dons na igreja. Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais, que busquemos os melhores e não desprezais as profecias. Os dons são comparados a um andaime numa construção. A igreja a um edifício. Não é possível uma construção prosseguir sem um andaime.
Mas uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. No céu não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Segundo Apocalipse 21 e 22, no mundo vindouro não há necessidade desses recursos do Espírito Santo. Você entendeu o que o apóstolo Paulo quis passar aqui? A igreja é como uma obra, como um edifício sendo construído. Os dons são como andaimes. Ora, para mim concluir uma obra, passou de 1,5 metro, a lei vai nos dizer que nós precisamos usar equipamentos de segurança, cinto de segurança, capacete como proteção. Isso quando fala de capacete, está falando o quê? Que nós estamos subindo, e quando nós subimos, nós devemos ter esse capacete para não cairmos, não levarmos a queda na cabeça e de forma trágica, né, vir sofrer algum dano. Mas o andaime serve para quê? Para me concluir a obra. Eu não posso começar a obra só por baixo. Se começa por baixo, mas se termina ela, tem que dar prosseguimento, tem que levantar ela, tem que ter sua estrutura, sua base, mas tem que ter sua cobertura. Aqui, o apóstolo Paulo está nos dizendo que nós precisamos desse dom. A igreja é o edifício. E o que vai nos levar a crescer são os dons espirituais. A igreja precisa de um profeta, a igreja precisa de alguém que profetize, a igreja precisa de alguém que interprete a língua. Isso são os dons espirituais, nós temos que buscar com zelo. Procure buscar aquilo que você deseja mais no seu coração, seja um dom de cura, seja um dom de profecia, seja um dom de variedades de língua, ou variações de língua, seja um dom de advertência, que para muitos ninguém quer. Eu vou ser sincero, dizer para os irmãos, e alguém diz que não existe dom de advertência, existe sim. Muitas vezes nós estamos pregando e Deus nos usa com poder para divertir alguém, divertir até mesmo a igreja, que ninguém quer chamar a atenção de ninguém, mas muitas vezes Deus nos dá uma palavra, aquela palavra vem como repreensão à igreja, alguns assim, está batendo na igreja, não é. Muitas vezes é o Espírito Santo de Deus que está nos impulsionando a pregar uma palavra de repreensão, para que haja um despertamento. Isso é um dom e não é para todos. A pessoa que tem um dom de despertar a igreja, despertamento, para que haja um despertamento, ela tem que ser uma pessoa equilibrada, ela tem que saber o que está falando, ela tem que ter postura, tem que ter firmeza na sua palavra. E muitas vezes, nem todos têm esse dom. Por quê? Porque não buscam, porque têm medo. E muitas vezes é o que nós precisamos dentro da igreja. E que Deus venha usar você nesse tempo do fim, para ser cheio do Espírito Santo de Deus e sermos usados nesse dom espiritual. Dom da repreensão, dom de exortação, que é raro nós termos isso. Algumas pessoas têm medo porque acham que através desse dom de repreensão, algumas pessoas vão sair da igreja, algumas pessoas não vão querer mais na igreja, mas pelo contrário, você está divertindo ela, está alertando que ela tem que mudar suas atitudes. Enquanto ela ouve essas palavras, o Espírito Santo de Deus vai moldando a vida dela, ela vai se sentindo firme. Lembra da passagem anterior que nós estávamos estudando agora? O amadurecimento espiritual, isso é um processo. Para a pessoa ser madura espiritual, ela precisa entender isso. Isso é o que o Espírito Santo de Deus quer fazer, eu e você entender, para que a obra de Deus cresça em unidade. Amém? Vamos para frente. Os dons são comparados a um andaime numa construção, a igreja a um edifício. Não é possível uma construção prosseguir sem o andaime, mas uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. Ou seja, quando nós saímos dessa terra e fomos embora para o céu com Jesus, o arrebatamento da igreja, aí vai cessar o dom espiritual. Lá no céu nós não precisamos dos dons espirituais. Por quê? Porque nós vamos estar do lado de Jesus. Lá no céu nós vamos estar com o Espírito Santo de Deus. Lá no céu nós vamos estar com a Trindade Divina. Mas aqui na terra, como igreja de Cristo, nós precisamos.
Algumas pessoas são salvas e chegam ao conhecimento da salvação através de uma cura. E eu vou abrir um espaço aqui para falar a você que se tem algo que eu busco e peço a Deus de forma intensa, é que Deus me use no dom de cura. Não para dizer que eu curo, porque eu não curo ninguém. Quem cura é o Espírito Santo de Deus. Quem cura é o poder de Deus. Eu quero ser um instrumento na mão de Deus para ser usado por Deus. Para quando eu estiver pregando a palavra de Deus, as pessoas receberem a cura onde elas estiverem. Sem ser preciso eu ir lá e colocar a mão na cabeça de ninguém. Eu quero isso. Isso eu busco de forma intensa. Porque você imagine comigo e pense, raciocine. Quando você está fazendo uma visita para uma família, pode muitas vezes ser um amigo seu. Aí você chega naquela casa, você nem pensa, nem sonha que talvez alguém daquela família esteja doente e com uma doença grave. Aí você começa a conversar com aquele laço de amizade, como amigos, e de repente a pessoa começa a conversar, começa a se abrir com você, começa a derramar lágrimas, começa a dizer que está com um problema sério de saúde. Como eu já ouvi, e já orei por pessoas assim, e Deus fez um milagre. Talvez aquela pessoa não quis dizer para ninguém, mas no fato de você ir até ela e de forma amiga ou amigo, ela teve a confiança de declarar para você que está com uma doença grave. Você vai ficar de braço cruzado? Vai concordar com o que ela está dizendo? Pois é, você está doente, meu Deus, vamos orar para que Deus venha curar? Ou você vai dizer assim, não, mas Deus é o médico dos médicos. Jesus é o médico dos médicos, Ele pode te curar. Você naquele fervor, logo em seguida, antes de você sair do recinto, da casa, você vai fazer o quê? Vai convidar os irmãos da família, para que se levante, você vai levantar a voz em oração, vai orar, vai repreender aquele mal. E hoje nós estamos vendo, nesses últimos dias, o que tem surgido de pessoas com essa doença chamada câncer, e isso está vindo de uma forma intensa, e só Deus para curar. E muitas vezes Deus quer te usar como instrumento, Deus quer te dar o dom de cura, porque aquela pessoa são seus amigos, mas elas não conhecem a Deus ainda. E daqui um pouco tem um propósito de Deus nisso. As coisas não acontecem por acaso. Aí você ora, daqui um pouquinho na outra semana você manda uma mensagem. Como é que está? Está tudo bem. As coisas como é que estão por aí? Não, estamos caminhando, estamos sentindo melhor, porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Daqui um pouquinho, quando passa 2, 3 meses, você vai ter notícia de que aquela pessoa foi curada. E aí aquela pessoa vai dizer assim, olha, quando você esteve na minha casa, quando você orou, eu senti um fogo queimar dentro de mim. Aleluia. E eu sinto a presença de Deus nessa mensagem. E muitas vezes Deus está te advertindo para isso. Deus quer usar você com dom de curas. E aí quando você orou, o Espírito Santo de Deus curou aquela pessoa. E aquela pessoa chega para você e diz assim, olha, a partir de hoje eu quero ser um cristão. Porque a oração que você fez foi Deus que curou, ou meu esposo, ou meu filho, ou minha filha, enfim. É isso que Deus quer. Os dons de cura, ou seja, o dom de cura não serve para nós nos mostrarmos, não. Mas o dom de cura serve para nós ganharmos almas para Jesus. Quantas pessoas chegaram ao conhecimento da palavra de Deus porque foram curadas através de um milagre, através de uma cura. E é isso que Deus quer fazer. E tantos dons que a gente tem, dons de operação de milagres, de maravilhas. Pessoas que não tinham um dedo e daqui a pouquinho numa oração o dedo cresceu. Mas isso é impossível. Por isso mesmo que é impossível. Sabe por quê? Impossível é o homem, mas para Deus nada é impossível. Porque o dom de operação de maravilhas é isso. É trazer à existência aquilo que não existe. Eu estava estudando e lendo o avivamento da Rua Azusa, quando Seymour, um jovem negro, caolho, ele se decidiu a orar. E não foi um avivamento envolvendo milhares de pessoas, não. O avivamento nunca vem acompanhado de milhares de pessoas. Você se engana aí. O avivamento vem com meia dúzia de pessoas que se dedicam a orar, mas com o coração cheio, um coração fervoroso da graça de Deus. E eu li a história, você entra no link lá, acesse um site, veja lá no Facebook, está aí na mídia, você vai lá e coloca Avivamento na Rua Azusa, você vai ver da forma que Deus operou. Um avivamento que mexeu com o mundo inteiro. Meia dúzia de pessoas orando. E mostra ali naquela passagem, naquele vídeo, que eles estavam orando em menos de 6 pessoas. Quando de repente o irmão William Seymour abraçou o irmão. O irmão tinha esse braço normal, mas esse braço aqui tinha só o antebraço. Daqui para cá ele não tinha. E numa oração começou a crescer o restante do braço.
Começou a aparecer dedo, começou a aparecer mão e dedos. O que é isso? Ah, mas isso não aconteceu. Olhe lá e você vai ver que aconteceu. Sabe o que é isso? Dons de operação de maravilhas. Trazer à existência aquilo que não existe. É isso que Deus quer fazer. Se isso aconteceu no passado, é possível acontecer no nosso meio hoje. E quem pode fazer isso? É o Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos ter uma vida de santidade, uma vida de santificação. E devemos buscar com amor e fervor esses dons espirituais. Amém? Vamos para o nosso tópico 3. Logo em seguida já estaremos na nossa parte da conclusão. O Espírito Santo, ou o Espírito, se opõe à carne. O Espírito se opõe à carne. O que levou os apóstolos ao assunto foi o contexto das igrejas da Galácia. O abuso da liberdade cristã, a antinomia de um lado e o legalismo de outro, estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião. O legalismo é algo terrível. Você sabe o que é legalismo? É uma coisa que a própria letra, a própria palavra já está falando, que para alguns parece tudo legal, parece tudo bem, parece tudo normal quando não é. O legalismo leva a pessoa a ser fria. Para ele está tudo bem, é assim mesmo, venha como está, fique como quer, e não é assim. O legalismo é perigoso porque traz um esfriamento para dentro da igreja. E o fanatismo é outra palavra perigosa. O fanatismo, ele deixa o cristão de uma forma que tudo para ele é pecado. Deus não quer que você seja um legalista e nem um fanatista, ou seja, um fanático. Essa é a palavra correta, fanático. O fanático vê pecado em tudo. O legalista não vê problema em lugar nenhum. Você sabe o que o Espírito Santo de Deus quer de mim e você? Que nós sejamos equilibrados. Assim como a vigilância precisa de oração, a oração precisa de vigilância, nós temos que ser equilibrados. Nós não podemos só ler, achando que ler nós entendemos tudo. E a oração está onde? Nós não podemos crescer só no conhecimento. Conhecimento é esse, de que eu pego um livro, estudo para ter conhecimento. E a graça? A graça vem por intermédio da oração. Nós temos que ser equilibrados, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Graça vem através da oração. Quando você ora, você recebe graça de Deus. Conhecimento vem através dos estudos. E aí você une o estudo com a graça, você é uma pessoa equilibrada. Certa vez, perguntaram para John MacArthur, o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a esquerda? As duas. Por quê? Como é que um pássaro vai voar sem uma asa? Não tem como. E perguntaram para John MacArthur, olha, o que é mais importante? É a oração ou é o jejum? É a oração ou é a vigilância? E aí ele, na réplica, ele pergunta para a pessoa, e para você, o que é mais importante? É a asa direita ou a asa esquerda do passarinho? Aí o homem se calou, por quê? Porque o passarinho não consegue voar com uma asa só. Ele precisa tanto da direita quanto da esquerda. Assim como a oração e o jejum têm que andar juntos. Amém? Sequência. O legalismo. Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no espírito. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei, depende da carne, mas para viver no espírito depende da graça de Deus. O sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, ensinavam nas igrejas da Galácia, é egocêntrico, motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavença. Competição espiritual, você já ouviu falar nisso? É um querendo ser mais do que o outro, é um achando que prega mais do que o outro, é um querendo se mostrar mais do que o outro, achando que isso tudo traz benefício, só traz desavença dentro da igreja, isso traz desunião, isso traz partidarismo dentro da igreja e não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos humildes. Se Deus está usando o irmão, deixa Deus usar. O importante é que a presença de Deus esteja no nosso meio.
Como disse João Batista, o importante é que ele cresça e eu diminua. É isso que nós devemos ser. Evangélicos, ou seja, cristão, não está no modo de nós aparecer, mas é no modo de nós falar e Deus aparecer. É isso que Deus quer que nós entendamos. É isso que Deus quer fazer de nós. Amém? Ponto 2 do nosso tópico 3. A carne e o espírito. A palavra grega carne tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Pode significar fraqueza física, o corpo, o ser humano, o pecado, os desejos pecaminosos. O contexto determina o significado dela. No contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Da mesma maneira, a palavra grega pneuma, espírito, que se aplica ao Espírito Santo, ao espírito humano, aos anjos e aos espíritos imundos. É só prestar atenção ao contexto para saber a que espírito o escritor sagrado está se referindo. O apóstolo, a oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É isso que acontece conosco diariamente, a morte do eu. O que é a morte do eu? É eu crucificar a carne todos os dias. Mas como crucificar a carne? É orando? É jejuando? É buscando a presença de Deus? Por que crucificar a carne? Porque a carne ela não quer isso. Você já observou que quando você pensa em jejuar, em santificar, só não pensar, parece que automaticamente te vem uma dor de cabeça? E aí você faz uma santificação da meia-noite ao meio-dia, chega nas primeiras horas do dia ali, parece que a vontade que você tem já é de pegar um copo com café, um pedaço de pão, uma bolacha e comer aquilo ali, porque isso é o desejo do corpo, o desejo da carne. A carne não quer que você se santifique, a carne não quer que você busque a presença de Deus, e aí nós vimos a luta entre a carne e o espírito. O espírito busca para as coisas de Deus, mas a carne não quer isso. A carne quer viver o seu bem-estar, a carne quer viver o seu bel prazer, o espírito não. Você já percebeu que quando você chega do serviço, você automaticamente já pensa, hoje tem culto. A carne diz assim, mas você chegou tão cansado, não vai hoje, deixa para ir amanhã, mas amanhã não tem culto, então vai na sexta. E aí chega na sexta-feira e você vem cansado de novo do serviço. Aí a carne começa a dizer assim, você está cansado, descansa, amanhã é sábado, deixa para ir no domingo. E aí no domingo, aí você começa a pensar, mas eu não fui terça, não fui sexta, não fui quarta no culto? Se a sua igreja tem mais de 3 cultos por semana, semanais, aí você, por vergonha, você diz assim, hoje eu vou no culto, que se eu não for no culto, o pastor vai me chamar minha atenção, as pessoas vão achar que está acontecendo alguma coisa, então eu vou ir para dizer que fui, é o corpo presente, mas o espírito está longe de Deus. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos sinceros naquilo que nós fizemos. Isso é obra da carne. Mas quando você chega do serviço, você toma um banho, diz assim, eu vou buscar Deus, eu vou adorar Deus, você está vencendo a carne. Aí você vai para a igreja, muitas vezes você está num dia que você leu a Bíblia naquela semana, preparou uma mensagem, mas você diz assim, Jesus, que Deus use outro hoje, porque eu estou tão cansado, parece que não tem mensagem. Aí de repente o pastor diz assim, eu quero ver a mensagem para o irmão fulano de tal, é justamente você. E aí você se levanta, parece que você está fraco. Mas como diz o apóstolo Paulo, da fraqueza tiraram força. Aí você se levanta, pega a Bíblia, e o Espírito você já está clamando. E quando você abre a Bíblia, o Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar do que você leu, do que você aprendeu. Em 10, 15 minutos que você fala uma palavra introdutória, em 1 hora que você prega, talvez você ache que não está fazendo efeito, mas entrou uma pessoa dentro da igreja e aquela pessoa estava precisando ouvir a palavra que Deus usou para que você pregasse naquela noite. E aí quando você termina o culto, a pessoa chega para você assim, eu precisava ouvir essa mensagem. É Deus usando você. É Deus dizendo para você, você venceu a carne. É Deus te dando mais um ponto para você. É Deus apostando mais uma vez em você. É isso que Deus quer fazer conosco. Vamos prosseguir? Ponto 3 do nosso tópico 3. Os vícios. O apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios que ele chama de obras da carne. Outras listas aparecem em outras epístolas paulinas, Romanos 1, 29 a 31, 1 Coríntios 6, 9 e 10 e 1 Timóteo 1, 9 e 10. Paulo não pretende ser exaustivo,
Essas listas são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta: e há coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 21. Podemos classificar esses vícios em 3 categorias. A. Primeiro, sexo ilícito, prostituição, impureza e lascívia. B. Segundo, pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. C. Terceiro, pecados de ordem social, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. 3 classificações. Podemos classificar esses vícios em 3 categorias. Sexo ilícito. Pessoas que vivem de forma demasiada dentro da igreja. Pessoas que não estão casadas, estão com problema em fornicação, não buscam um arrependimento, não buscam algo sério, né? Uma regularização, documentação, pessoas que estão dentro da igreja e o pior, e eu creio que é Deus que está me usando para falar isso para você agora. Eu já ouvi isso, e algumas vezes isso não estava programado para me falar, mas já que está nesse assunto eu vou falar. Tem pessoas que estão dentro da igreja, e eu já ouvi muitas vezes até obreiros, porque está no 2º casamento, mas a esposa recebe lá uma pensão, é pensionista, e ela recebe a pensão do marido que faleceu. Só que a irmã, para não ficar sozinha, casou-se, ou o irmão, para não ficar sozinho, casou-se com a irmã, entre aspas, porque casamento não é só estar junto, casamento tem a união, tem uma declaração no estado civil, no cartório, tem uma aliança a ser colocada no dedo, aliança é sinal de comunhão. E aí a irmã ou o irmão, vice-versa, diz assim: não, eu não posso casar na lei, porque se eu casar eu perco a pensão. E se eu perder a pensão, é um dinheiro a menos, vai fazer falta para nós. Então estão vivendo de forma errada dentro da igreja. E muitas vezes isso está atrapalhando a sua vida. Muitas vezes está atrapalhando o teu ministério. As pessoas acham que vocês são casados, mas vocês não são casados. Vocês estão vivendo de fornicação. Porque casado é declarado estado civil, casado, união conjugal. Está na hora de você perder aquilo que parece ser lucro para você e você se arrepender e ganhar o céu. Amém? A nossa segunda parte desse tópico também, que faz jus a essas categorias de pecado, é o pecado da idolatria. Pecado de ordem religiosa. O que é isso? Muitas vezes nós vamos na igreja e queremos ouvir o fulano de tal pregar, mas o fulano de tal não quer ouvir. Você acaba se idolatrando num pregador e a outra pessoa para você não tem importância. Idolatria muitas vezes na pessoa, muitas vezes no carro, muitas vezes chove, você não quer ir para a igreja porque não quer sujar o carro. Deus o livre se alguém encostar no seu carro, isso é uma idolatria. Sabe o que significa idolatria? É o amor naquilo que você acha que é seu. Idolatria é você tirar o foco de Deus e se apegar em algo, pode ser até no celular. Pessoas que muitas vezes quando estão do caminho de casa para a igreja, se esquecer a Bíblia não voltam para buscar a Bíblia, mas se esquecer o celular são capazes de chegar na igreja e voltar para buscar o celular. Isso é uma idolatria. Isso sufoca o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não consegue trabalhar em você porque isso está tirando a presença de Deus, você está priorizando isso e deixando o Espírito Santo de Deus de lado, e não é isso que Deus quer. Deus quer ser primazia na nossa vida. Amém? O terceiro está falando sobre pecado social. O que é isso? Inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Essa tal da glutonaria é uma tristeza, principalmente nessa época que a gente está vivendo, né? A pandemia está aí, mas você passa uma lanchonete, está até a boca de gente. Nunca vi pessoa comer tanto. O brasileiro parece que gosta de comer, não é verdade? Eu nunca vi, você passa em uma igreja, tem poucas pessoas muitas vezes acabam botando desculpa na pandemia, que nós ainda estamos atravessando esse período. Eu creio que em nome de Jesus, um pouquinho isso vai passar. Mas as pessoas não vêm na igreja porque, não posso ir na igreja, porque não pode ter muita aglomeração de pessoas, mas você passa no restaurante e a pessoa está lá. E aí muitas vezes ficam competições, tem 5, 6 amigos, vamos ver quem come mais um pedaço de pizza. Uma vez eu fui em uma roda de amigos, nós fomos fazer um lanche, e eu fui porque me convidaram, na amizade, irmãos.
E aí cheguei lá, começou a competição. Eu vou comer uma pizza. Outro, não, vou comer 46 pedaços de pizza. E aí um já não cabia mais nada. Eu disse assim, isso aí é pecado de glotonaria. E eles começaram a rir. Até o último disse assim, eu comi um mais. Aí o outro disse, não, você venceu. Para que isso? Que Deus tenha misericórdia. Que sejamos verdadeiros homens e mulheres de Deus. O que Deus quer em nós é que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus e influenciemos esse mundo pelo poder da palavra de Deus e pelos dons espirituais, pelos frutos do Espírito. Conclusão. Cabe a cada um crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Jesus disse que o homem fala aquilo que o coração está cheio. O pensamento de cada ser humano norteia seus comportamentos. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. E a mente é espiritual. Seu comportamento, se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Que Deus nos ajude. Que as pessoas olhar para nós possam dizer assim, esse homem é espiritual. Que possamos refletir como astros de Deus na terra. Que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Que ao nosso falar, o nosso verbo, vem ser de paz, vem ser equilibrado, e que as pessoas venham ser cativadas, atraídas, através dos frutos do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus pela presença de você que está aí do outro lado, pela paciência de nos ouvir, falar, ensinar, trazer o ensino da palavra de Deus a você. O meu desejo é que você cresça espiritualmente. Meu desejo é que você seja cada dia maduro espiritualmente, para entender tudo aquilo que Deus quer comigo, com você e com nós. E que possamos dar testemunho de verdadeiros cristãos e ganharmos almas para Cristo, através do nosso comportamento, através das nossas ações e através dos nossos dons. Amém? Nossos não, né? Nossos de forma verbal, que eu quero dizer, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca em nós, nos confia. Que Deus abençoe você. Eu quero orar neste momento, recline a sua fronte, que Deus venha usar você a cada dia mais e que possamos juntos fazer a obra de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, quero te agradecer por mais uma vez, por mais essa escola bíblica dominical, Senhor. A nossa lição de número 5 fala sobre o fruto do Espírito, que nós conversamos, compartilhamos e aprendemos juntos sobre o que é dons e frutos do Espírito. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos mais ousados em buscar a Tua presença e os dons espirituais, e isso são consequências da nossa vida diária contigo, como fruto do Espírito Santo. Abençoa meu irmão, a minha irmã, a cada um que está nos ouvindo e nos assistindo através desse vídeo, que seja tocado por Ti, despertado por Ti, é o meu desejo, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.